Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais um programa TVL Comunidade. Hoje eu convidei o Matias Kohler, ele é prefeito de Guabiruba e presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Saber do prefeito, do presidente, como é que os municípios aqui do Vale estão lidando com esta pandemia. Prefeito, primeiro, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é nosso e a oportunidade também é importante, né? Cumprimentando a todos os telespectadores. Dizer da necessidade justamente de trocar informações, ela é cada vez mais presente, ainda mais dentro dessa pandemia, que ela nos atinge de uma forma igual e onde muitas vezes nós somos emparedados em virtude da dificuldade de ter parâmetros, na verdade, concretos de enfrentamento. E isso, de alguma forma, empurrou ou motivou a nossa associação, a ANVI, a desde o início desse enfrentamento, trabalhar de uma forma bastante unida, buscando, na verdade, sendo a associação um elemento de união e também de fomento das possibilidades, digamos assim, das ideias, daquilo que é possível de fazer. Então a ANVI, ela trabalhou muito forte isso desde os primeiros dias. E nós, como associação, já desde o dia 18 de março, quando se iniciou esse processo, nós começamos a fazer reuniões diárias, teleconferências diárias entre os 14 prefeitos, justamente para nos auxiliar mutuamente na adoção das medidas, no encaminhamento, na verdade, desse enfrentamento como um todo. Isso gerou um processo, na verdade, também de unidade nas decisões, onde raras vezes os municípios tomaram medidas diferenciadas ou únicas. De repente, Brusque tomou uma medida diferente de Timbó. Raramente se viu isso acontecer nesse cenário de enfrentamento até agora, porque justamente nós buscamos sempre, nesse elemento, também nos amparar em orientações técnicas, jurídicas e nas informações, principalmente inicialmente advindas do governo do Estado, logicamente, dentro do grupo gestor do Estado, mas depois também gradativamente construindo uma realidade nossa, que em alguns momentos nós percebemos que as orientações vindas do Estado, de alguma forma, elas se mostravam, não diria duvidosas, mas não completas, menos completas, porque logicamente o Estado tem que buscar informação de 296 municípios, 295, né? A ANVI busca de 14, então é muito mais fácil nós juntarmos, condensarmos essas informações num espaço só, e o Estado muitas vezes não tem a mesma celeridade. O governador Carlos Moisés, naquele decreto que fez, atingiu o Estado num todo. Mas depois, por essas circunstâncias e realidades de cada município, é que foi dada aos municípios a condição de tomar essas decisões. O poder decisório, na verdade, ele é bastante relativo, né? Nós tivemos justamente esses dois momentos. Inicialmente, o Estado centralizando todas as decisões e, de alguma forma, impondo através dos seus decretos. E isso acho que foi uma medida necessária, porque não tínhamos nem condições e nem elementos, na verdade, de comparativos, enfim. Mas depois, no segundo momento, há cerca de uns 30, 40 dias atrás, quando nós tivemos o segundo passo, foi justamente em cima de uma pressão até da própria FECAM, né, não somente da ANVI, a ANVI dentro da FECAM, mas junto com as outras 21 associações de municípios, na verdade, buscando uma orientação talvez um pouco mais segura, né? O que aconteceu naquele momento? O Estado tomava as decisões e nós não sabíamos qual era a base dessas decisões. Esse momento foi bastante para nós, bastante delicado, digo nós, gestores, prefeitos municipais, porque o Estado, o governador, numa entrevista em Joinville, disse que os municípios, os prefeitos tinham amplos direitos, amplos poderes de tomar decisões individualizadas para cada cidade. E, na verdade, não havia essa liberdade, porque a matriz de risco era condicionava. Se o teu município, se a tua região atende os indicadores A, B ou C, você pode tomar a atitude 1. Se não atende, só pode tomar, sei lá, a atitude 2 ou 3. Então havia toda uma vinculação dessa liberdade. E tem que ser muito sincero que, para mim, é uma análise pessoal minha, lógico, ela não tem talvez um conteúdo científico tão forte, mas que foi aquele momento que permitiu, ou que a população de alguma forma liberou, afrouxou as rédeas do popular, perdoe-me a forma de expressar, mas e com isso se deu um falso sentimento de que nós tínhamos já superado. E aí começou todo um descuido, na verdade, em relação aos protocolos até então estabelecidos, né, a necessidade do distanciamento, a necessidade do isolamento, quando efetivamente não tem nada para fazer fora de casa, as pessoas começaram a ir para a rua e o vírus encontrou o ambiente que ele queria.
Aí veio o avanço da pandemia. E aí veio o avanço exatamente. Pois é, e diante dessa realidade, com a prerrogativa, né, de cada município tomar a decisão de acordo com a sua realidade, está sendo difícil, particularmente para o senhor, ter que tomar certas decisões? Não só para mim, como tenho certeza, isso começa lá do presidente da República, passa pelo governador, passa pelos gestores municipais, todos nós temos a nossa dificuldade, porque por ser uma pandemia, né, por ser um cenário totalmente atípico e inusitado, não há regras, não há elementos suficientes para dar um direcionamento. Então você meio que tateia no escuro e vai pegando o que vem pela frente e vai tentando construir. Logicamente, todos nós tentamos e sempre buscamos a melhor decisão, buscando a proteção da vida em primeiro lugar, né, que é uma necessidade. Você tem que o aspecto econômico, certamente, ele tem um peso muito forte, mas você não tem economia sem vidas. Então, esse primeiro passo que eu acho que qualquer gestor e qualquer governante quer é a proteção da vida em si, no sentido de tentar minimizar da melhor maneira possível o impacto em relação a vítimas, em relação a internações, enfim, tudo mais. O segundo passo, além do cuidado com a vida, é justamente esse cenário, de repente, o equilíbrio entre a necessidade do cuidado e a proteção da vida e também a economia como um todo. Porque quando a economia parou, a receita dos municípios também parou. Eu quero, prefeito, presidente, daqui a pouquinho até avançar mais nessa questão econômica, mas antes te perguntar, porque nós estamos aí com os números avançando, como dissemos há pouco, nos 14 municípios que compõem a Anvi, estamos ali próximos dos 3.000 casos confirmados com o novo coronavírus, né? Perfeito. Está por ali. Então, a estrutura hospitalar da nossa região, ela atende a essa realidade? Se nós pegarmos aqui um parâmetro de olharmos a nossa região e a nossa população, atende perfeitamente e talvez até sobre. Mas nós temos um sistema regulatório em Santa Catarina onde as vagas de internações e principalmente de UTIs, elas são reguladas pelo Estado. Então nós não, da mesma forma que nós temos que ter uma preocupação com a população da nossa região, com a nossa demanda local, diríamos assim, nós temos que estar aberto a toda uma demanda estadual. Em algum momento, uma região, vamos supor, existe nesse período agora a região da Foz de Itajaí, justamente com um número de quadros muito elevados, as estruturas de UTI praticamente já tomadas, e em algum momento nós precisamos receber esses pacientes também. E nós não temos o poder nem o direito de dizer, não, nós não queremos ninguém fora da Anvi, nós vamos atender só a Anvi. Então, nessa linha, a estrutura ela é suficiente para nós, mas ela ainda tem que ser melhorada quando se considerar um universo grande de pessoas que vêm de outras regiões também para se buscar o seu tratamento conosco. Na semana passada, Blumenau recebeu mais 20 respiradores, quer dizer, aumenta a condição de atendimento nos hospitais da cidade. Nas outras 13 cidades da Anvi também há a presença de equipamentos. O governo do estado tem se debruçado e atendido essa região do Vale, prefeito? Nós podemos dizer que sim, que a nossa região nesse aspecto é bastante privilegiada no sentido do atendimento que nós temos recebido, principalmente nas últimas semanas, em relação à estrutura das UTIs dos nossos hospitais, né? Vamos lá por parte, o Hospital de Zambuja recebeu 13 equipamentos, 13 novos leitos de UTI. O Hospital de Gaspar, a Prefeitura de Gaspar, com algum apoio do Estado, colocou mais 10. Né? O Hospital Oásis, se não me engano, foram 27. Aqui em Blumenau foram mais de 20 e poucos aqui também. Então nós temos aí um universo, mais de 80, quase 100 leitos hospitalares de UTIs novos que foram criados em cima desse movimento da pandemia, com o apoio do governo do estado também. Mas, volto a dizer, se considerarmos o que já existia antes, em muitas ocasiões nós tínhamos falta de UTIs, isso nos dá um certo alívio, mas não dá uma segurança total de que a gente vai ter UTI para todo mundo. Agora, prefeito, o senhor como gestor público e presidindo a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, sabe e muito bem que esse é um problema antigo, a questão da saúde. Sim. Sempre precisa-se de equipamentos, medicamentos, a estrutura física, postos de saúde, enfim, sempre a população pede mais e por vezes pelo crescimento populacional se faz necessário, né? E a condição profissional também, os servidores da saúde, porque tem aí a pandemia, né? Um fato novo, certo. Mas aqueles problemas de saúde decorrentes, eles continuam, né? Ainda mais agora no inverno, problemas respiratórios estão aí.
É uma situação, ela tem que ser tratada com muito cuidado pelo seguinte fato, né? Nós vimos de uma situação já de pandemia na saúde, vamos dizer assim, brasileira. Né? O nosso SUS brasileiro ainda, por mais que ele tenha um alto conceito de concepção, de criação, mas a efetividade dele está longe de acontecer. Então, dentro desse cenário, a falta de leitos de hospitais, a falta de leitos de UTI, de enfermaria, enfim, isso já estava presente antes da pandemia. Para nossa sorte, aí eu digo isso entre aspas, esse termo de sorte, é que a pandemia ela afastou as demais patologias. Então hoje você escuta pouco ou quase nada as pessoas reclamando de outras doenças. Eu digo isso, uma experiência, Guabiruba é uma cidade com 24 mil habitantes, nós temos 7 unidades de saúde dentro do município e uma pequena unidade hospitalar ali que faz um pronto atendimento. Nós tínhamos em média por mês em torno de 2.500 a 3.000 consultas. Hoje nós não chegamos a 1.000 consultas, porque as pessoas, de alguma forma, elas não estão procurando com a mesma intensidade o serviço de saúde como procuravam antes. E eu tenho certeza que isso tem um reflexo no cenário em geral. Por isso, esse espaço que a pandemia precisava, o ambiente que ela precisa para se tratar, na verdade, ele está sendo possível porque as demais patologias de alguma forma regrediram ou as pessoas estão menos propensas a procurar, até pelo medo de sofrer algum contágio em ambiente hospitalar e coisa mais. Mas então há um equilíbrio nessa equação ali e graças a Deus hoje a estrutura existente ela consegue, pelo menos até o presente momento, fazer frente à necessidade. Mas precisa ser trabalhado, desculpe só, precisa trabalhar e eu acho que se há males que vêm para o bem, entre aspas, esse mal da pandemia ele trouxe um olhar mais rigoroso, mais severo, ou talvez até mais carinhoso em relação à necessidade da estruturação da saúde como um todo no nosso país. Matias Kohler, prefeito em Guabiruba, presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, é o nosso entrevistado hoje no programa TVL Comunidade, que faz um breve intervalo. Eu te convido para continuar ligado aqui conosco, porque logo estaremos de volta. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do programa TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativa. Hoje, o meu entrevistado é o Matias Kohler. Ele é prefeito em Guabiruba e é presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Nós falávamos anteriormente, prefeito, sobre a questão da pandemia que toma conta de Blumenau, de Guabiruba, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. E a gente não sabe onde isso vai parar. Além dos cuidados com a saúde, tem a questão econômica e os reflexos estão aí. Como é que está esse processo de recuperação da economia sustentável? Quais são os desafios hoje, prefeito? A equacionar a situação de oportunidade de emprego, né, que é uma situação que ela se mostrou muito forte em virtude da retração do consumo. Né, a pandemia ela paralisou todo o movimento econômico e dentro desse cenário, logicamente as empresas tiveram a necessidade até de demitir. Isso é um sentimento que é difícil ser aceito, mas você não tem como manter emprego se você não tem consumo, se você não tem produção. Então, dentro desse cenário, nós precisamos achar meios, e aí eu acho que tanto nós, gestores municipais, quanto o nosso governo estadual, enfim, o nacional também, principalmente através de linhas de crédito, de oportunidades de recuperação e de estruturação dessas empresas, para que após a pandemia, ou nesse processo que já está se iniciando agora, a gente já sente uma retomada econômica, isso é importante frisar, de que os principais indicadores mostram que o consumo está voltando, e com isso também a produção vai voltar e dentro desse cenário a gente possa minimizar a questão do desemprego até então existente e melhorar então essas oportunidades. Em relação ao governo federal, e acho que cabe também aqui do Estado algumas medidas, mas Sim. essencialmente o auxílio emergencial,
Os municípios receberam? Como é que está esse processo? Receberam, sim, né? E pela gestão direta, na verdade, das prefeituras, através da 17, da Lei de Auxílio Emergencial ali, só a região da Anhembi tem um aporte de 98 milhões de reais. Lembrando de que a perda de receita ela foi muito maior do que isso. Eu imagino que a queda na arrecadação foi grande. O senhor tem ideia de percentual ou não? Nós temos uma perda média em torno de 25% nas nossas prefeituras dos 14 municípios da Anhembi. Mas esse é um cenário mais ou menos que reflete toda a realidade catarinense, eu acho que até brasileira. Em virtude, então, dentro desse auxílio emergencial, ele recupera metade, em torno da metade dessa perda. Mas pelo menos é um alívio, na verdade, no momento que estava super difícil para todos nós. Bom, é claro que tinha muitas coisas aí encaminhadas, projetos. Como é que ficaram ou estão as obras públicas projetadas para serem executadas ainda nesse ano de 2020? Para as prefeituras, né, isso é um momento muito delicado, porque nós estamos aí no último ano de mandato dos atuais prefeitos, né, alguns tentando reeleição, outros terminando o seu período, na verdade, no meu caso é de segundo mandato, estou encerrando. E todos nós tínhamos um planejamento para 2020. E 2020, no cenário econômico e principalmente na administração pública, estava desenhado como um ano bom, um ano de recuperação, saindo lá de 2015, 2016, aquela questão da crise toda, 17, 18 se recuperando, 2019 mais ou menos estabilizado, 2020 seria o ano realmente de executar grandes obras. E isso dentro do cenário, não porque é o ano eleitoral, mas o ano realmente é que a economia estava propiciando essa oportunidade através da arrecadação dos municípios. Porque o cenário econômico do país estava estabilizado, estava crescendo, isso tem reflexo direto na nossa arrecadação das cidades, porque grande parte da receita vem de FPM, né, que é o retorno do Fundo de Participação dos Municípios, e também do ICMS. Então esses dois ingredientes da receita eram estavam muito fortalecidos e que agora se perderam totalmente, né? Então tivemos queda aí de 25% de ICMS, tivemos queda em torno de 20% a 22% de FPM, e isso prejudicou, na verdade, os projetos. Eu tenho certeza que todos os prefeitos estão fazendo o melhor que podem, mas muita obra deixa de ser realizada em virtude dessa pandemia. Obras locais nos municípios, obras regionais, obras importantes como a duplicação da 470, Sem que dúvida. é uma eterna... Uma agonia de muitos anos. Que parece nunca termina, né? Infelizmente. Enfim, e que é um corredor de serviço e que serve todos, a maioria dos municípios aqui do Vale, né? É o fomento não só do Vale, na verdade, se você olhar toda a produção do Oeste para chegar aos nossos portos aqui, de Itajaí, Navegantes, passa por aqui. Então há o sentimento em relação com a 470 é realmente de extrema agonia em virtude dessa necessidade e do fortalecimento do crescimento econômico de toda uma região, né? Precisamos agora ter o olhar carinhoso do governo federal, mas que com essa pandemia também teve que buscar recursos de tudo quanto é lado para socorrer a todos, e eu não sei qual é o cenário que vai vir pela frente. Além dessa obra, que é fundamental aqui para a região, qual a obra que o senhor classifica como fundamental, importante para o Vale? Nós temos inúmeras, né? Mas eu voltaria até na saúde. Nós não temos um hospital regional. Nós somos das poucas regiões, né, de Santa Catarina que não tem um hospital regional, sem demérito aqui, mas vocês vão dizer, mas nós temos um Santa Isabel fabuloso, um Santa Catarina, nós temos o Santo Antônio, nós temos os hospitais de Gaspar, de Brusque, tudo isso é compreensível. Mas nós precisamos de um hospital regional que possa nos fortalecer, principalmente nesse momento também, e criar uma estrutura mais assegurada, porque a população aqui, estamos aí passando de 800 mil habitantes na nossa região, e é uma população que ela é crescente, nosso crescimento demográfico ele é muito forte. E dentro desse cenário nós temos que estar pensando 10 anos à frente, porque você não pode esperar crescer a população para depois construir a estrutura, ela tem que caminhar junto. Então eu colocaria isso como um dos principais fatores, logicamente outras obras também de desenvolvimento regional que a gente tem que trabalhar sempre em consonância com aquilo que é permitido e também com as entidades organizadas, que muitas vezes tem que ser o principal elemento de fomento, de busca dessas realizações. O prefeito decidindo por si, ele pode decidir equivocadamente. Quando decide junto com a comunidade, decide acertadamente. O senhor é a favor da criação da região metropolitana? É um instrumento que ele tem que ser bem analisado, porque Santa Catarina trabalhou isso, começou a trabalhar isso ainda nos tempos do falecido governador Luiz Henrique, e se trabalhar de uma forma integrada regionalmente, ela traz benefícios, mas também tem situações que muitas vezes elas são difíceis de serem gerenciadas. E dentro desse cenário, essa organização ela tem que ser amplamente discutida, ela tem que ter fundamentos que realmente dê sustentabilidade depois. E aí muitas vezes nós esbarramos até em situações de vaidades políticas, me perdoem,
mas é um cenário que às vezes isso também impera, porque você acaba fortalecendo uma região, não uma cidade. Então, dentro desse aspecto, ele tem que ser bem analisado. Mas é uma proposta que ela merece análise. Prefeito, presidente da Anvi, Matias Kohler, em relação aos serviços, a pandemia prejudicou o atendimento à população lá em Guabiruba, onde o senhor é o gestor, e nos municípios da Anvi? Eu não diria que prejudicou, por mais que a gente tenha tido limitação em relação a investimentos, lógico, nesse aspecto há um prejuízo para a população, mas o atendimento do dia a dia, ele trouxe um novo ar, né, onde muitas vezes você vinha dentro de um sistema trabalhando sistematicamente daquela forma, e a pandemia fez descobrir que há outras formas de atendimento, há outras soluções que muitas vezes se tornam mais práticas e economicamente muito mais interessantes. Então, dentro desse cenário, nós ganhamos principalmente com o uso mais intenso das videoconferências, das reuniões remotas, na verdade, e onde eu coloco aqui o exemplo de Guabiruba, né? Nós temos, e dentro da Anvi, nós temos aí 10, 12 colegiados diferentes, onde cada servidor, cada área, ele tem a necessidade desses encontros. Isso sempre era feito de forma presencial, ou seja, o servidor de Guabiruba saía para uma reunião lá em Timbó, o servidor de Timbó tinha que fazer uma reunião lá em Gaspar, e isso gerava deslocamento, despesas, enfim, e tempo. Isso hoje não existe mais. Hoje você agenda uma reunião às 10 horas da manhã, 1 minuto antes você senta na frente do seu computador, você acompanha a reunião, 11 horas terminou a reunião, você está de volta no seu expediente de trabalho. Então, esse é um ganho que a gente tem no sentido de melhorar a atenção para as pessoas também. É algo que já nos deixa um certo legado nessa pandemia. Sem dúvida. A questão da utilização da tecnologia, ela estava aí, né, à disposição. Mas a gente não valorizava. E olha só que situação. Agora, na educação, por exemplo. Também. As aulas todas pelo sistema digital. A propósito, como é que os municípios estão lidando com essa questão da educação? Com extrema dificuldade pelo seguinte fato. Primeiro era o cenário que não estava preparado. Ele teve que ser construído dentro da pandemia. Quando não havia mais outra solução, tivemos que começar a fazer a aula à distância, diríamos assim. Mas dentro desse cenário, principalmente porque a legislação também não estava preparada na mesma linha. E a própria estruturação, porque nós temos que entender que nem todas as famílias têm as mesmas condições, têm as mesmas possibilidades, né, e a mesma disponibilidade, na verdade, do instrumento para fazer a comunicação. Então, dentro desse cenário, é um processo que ele está engatinhando, né, diríamos assim. Logicamente, ele pode ser pensado no futuro como um elemento, talvez até de continuidade da aula, do ensino à distância propriamente dita, principalmente no ensino fundamental. Na educação infantil é extremamente difícil de trabalhar isso, porque você trabalha com crianças, você tem uma dificuldade também de que essas crianças e os alunos estão dentro de casa, as famílias que antes podiam sair para trabalhar enquanto o filho estava na escola, tem essa dificuldade de ficar dentro de casa cuidando do filho também. Então há um cenário muito complexo, por isso que eu digo que está sendo extremamente difícil de trabalhar isso nesse momento, mas é mais uma situação que ela tem que ser enfrentada. E eu tenho certeza que todos que trabalham na busca dessa construção nova dentro da educação estão se desdobrando. Ao final a gente vai ter um ganho nessa linha também, tenho certeza disso. Olha, presidente, nós falamos há pouco sobre a questão da economia, a recuperação econômica. Eventos aqui para a nossa região são importantíssimos do ponto de vista econômico também. A Oktoberfest já foi adiada e numa segunda decisão no mês de agosto, a gente não sabe se ela será mantida para novembro ou se ela até será cancelada. A Festa Itália esse ano foi cancelada, outras festas no Vale na mesma situação, e isso também deixa de entrar recursos, né, para a cidade. É um segmento super importante dentro da Anvi, dentro do cenário econômico geral de Santa Catarina. Né? Nós somos uma região do Brasil que ela é diferenciada, principalmente pela questão cultural do nosso povo, e onde as comemorações, as festas, os atrativos turísticos, na verdade, são muito fortes. E essas festas são um elemento turístico que atrai pessoas de todas as regiões do Brasil e do mundo. E esses organizadores, essas pessoas que vivem desses eventos, estão numa situação, desculpa só pelo embaçamento do óculos, uma situação praticamente catastrófica. É outra realidade. Estão há 3 meses sem um evento realizado, e muitas vezes pessoas e famílias inteiras que viviam dessa base de sustento.
Então, dentro dessa linha, logicamente, o governo federal está propondo uma legislação aí de auxílio emergencial, pelo menos, que não vai realizar, mas que vai minimizar, na verdade, esses impactos. Mas é um segmento extremamente prejudicado, né? O segmento da questão do turismo, a questão de eventos, enfim, como um todo. Né? E aqui Blumenau, certamente mais ainda, né? Pela força que ela tem dentro desse cenário regional. Não é só a festa em si, o evento. É o envolvimento, a geração de emprego temporário. Justamente, né? Cada evento desse envolve milhares de pessoas, uma Oktoberfest, imagina, né, que não é só um emprego direto, há o elemento indireto, a indústria hoteleira, enfim, a rede de serviços como um todo, o taxista, o Uber, enfim, as vagas de estacionamento, todo mundo ganha alguma coisa com isso. Muita gente fazia nessa época da festa o seu Natal. O sustento às vezes está por ano, muitas vezes, por que não? Também. Então esse prejuízo, na verdade, ele vai ficar, né? A gente não tem como imaginar que isso possa ser superado num curto espaço de tempo, mas a gente espera que o mais rápido possível, por isso que é importante. Aí um apelo se possa fazer, que a população realmente entenda o seu papel dentro desse cenário, que não espere que os governantes façam a solução mágica. O governante tem a atribuição de estar dirigindo o caminhão, diríamos assim, mas tem que ter alguém mais para fazer essa coisa andar direito, porque se a população não respeita os protocolos, se quando abre um transporte todo mundo vai de qualquer jeito, não respeita o distanciamento, há todo um conjunto de prejuízos ao redor disso. Aumentam as restrições e o problema tende a ser maior ainda. E nós temos aí um risco de estar voltando atrás, voltando para 17 de março, 18 de março, e fechar tudo de novo e todo mundo ter que ficar em casa. Nós não podemos aceitar isso. Por isso o apelo que a gente faz para todas as pessoas, indistintamente da sociedade. Né? Presidente, a Anvi estará completando agora em agosto 51 anos. Né? Já tem mais de meio século essa associação que une 14 municípios do Médio Vale do Itajaí. Eu fico feliz pela sua presença aqui, mais do que isso, pelos esclarecimentos ao nosso telespectador. O que faltou dizer que o senhor julga necessário passar à população, principalmente por conta desse momento que estamos vivendo aí? Unidade, né, e corresponsabilidade, principalmente no aspecto da busca da superação dessa pandemia, e principalmente confiança no trabalho, porque nós sabemos que é difícil, dentro de um cenário tão imprevisível, na verdade, muitas vezes criar delineadores. Mas que nós temos que confiar de que nossos governantes buscam o melhor dentro desse cenário. Nem sempre se atende a todos os interesses, e não é por falta de vontade, é por falta realmente de protocolos, de necessidades e de respeito às aglomerações, enfim, tudo mais. A questão dos eventos que a gente falou há pouco é uma dessas situações. Não é que o prefeito não quer fazer uma festa, uma Oktoberfest, ou uma festa de integração lá em Guabiruba, ou uma festa lá em Timbó. Todos nós queremos, mas infelizmente em algum momento, nesse momento, não é permitido. Então, que a gente saiba se unir efetivamente na busca da superação desse momento, e a única forma que tem é mantermos todos os protocolos possíveis de segurança para evitar essa disseminação, a propagação maior do vírus e com isso derrubá-lo. Tenho certeza que, sei lá, o meu sonho, eu vou falar uma situação pessoal, às vezes sou meio sonhador nessa história, mesmo com 61 anos aí, a gente ainda vive sonhando às vezes, de que a gente possa, nessa linha de que todos cumprindo o seu papel, 60, 90 dias, dar esse prazo para encerrado, voltar à normalidade e vivermos das recordações e levar as lições, na verdade, os legados que ficam desse momento, mas que a gente possa, a partir desse momento, ser apenas uma lembrança, ter uma lembrança da pandemia e voltarmos fortalecidos, aí sim, juntos. E a Anvi faz nessa história dos seus 51 anos esse papel, de ser um elemento agregador, de buscarmos juntos as soluções para as maiores dificuldades, dar as orientações, dar o apoio necessário aos municípios também, através de sua estrutura. Aqui tem que fazer menção e gratidão a todo o nosso corpo técnico, a todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na gestão dos nossos projetos, dos consórcios, enfim, dos colegiados, e também aos prefeitos que acreditam nessa proposta. Né? Uma associação só se faz quando ela está fortalecida, e nós, graças a Deus, na Anvi temos esse sentimento de fortalecimento, de apoio mútuo dos nossos 14 municípios, e é isso que a gente quer deixar como mensagem a todos. Trabalhar juntos para superar as dificuldades. Prefeito Matias Kohler, da cidade de Guabiruba, presidente da Anvi, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, foi o nosso entrevistado na edição de hoje do TVL Comunidade. A todos, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.